Começando mais uma live aqui, nosso canal Perícia Sem Segredo, canal onde a gente destrincha tudo sobre perícia trabalhista, sobre a atividade do assistente pericial. Aqui para você que quer se tornar um assistente pericial, quer entrar no mercado, quer conhecer a atividade, aqui você tem condições de atuar nesse mercado, de ser um assistente técnico pericial, mas não qualquer um, sim um assistente técnico que traz resultados para os seus parceiros, empresas, advogados, que tem sucesso na atividade e na carreira. Hoje, o tema de hoje que nós vamos falar é sobre documentação de segurança na perícia judicial, no processo judicial. Quais documentos de segurança necessários em uma perícia trabalhista? Cara, são diversos. A grande maioria da documentação de segurança ela é necessária que esteja inserida dentro do processo trabalhista, dentro da perícia judicial trabalhista. Primeiro documento base de segurança, qual é? PPRA. A empresa deve ter um PPRA bem elaborado, bem completo, atualizado para ser inserido no processo. Lembrando que o PPRA, a empresa deve guardá-lo por 20 anos. Mas, por que? Eu vou ter que ter toda essa documentação? Sim, tem que ter toda a documentação. O PPRA, o cara trabalhou 4 anos. Você tem que ter o PPRA dos 4 anos no processo, para você mostrar para o perito, mostrar para o juiz, de que realmente você fazia gestão de segurança. O mínimo do mínimo a empresa ter um PPRA atualizado, adequado, com as revisões em dia. É através do PPRA que a gente extrai uma série de informações que podem ser utilizados tanto no parecer técnico do assistente, no próprio laudo pericial, o perito pode se basear nessas informações, na própria perícia trabalhista, como você utilizar essas informações. Exemplos disso locais de trabalho, descrição do local de trabalho, descrição das atividades, a gente vai explicar mais para frente, tá? Então, PPRA básico, LTCAT também, normalmente no LTCAT é onde estão as avaliações que a empresa faz, né? Avaliações qualitativas, quantitativas, então geralmente é ali no LTCAT que estão essas informações. Muitas empresas complementam essas informações no PPRA. E então o PPRA já te traz tudo que tu precisa, e aí tu não precisa ter o LTCAT. O LTCAT é teu backup, né? Laudos de insalubridade e laudos de periculosidade. Se você tem essa documentação, ela é fundamental. Significa que o engenheiro já avaliou a situação e já fez um laudo sobre isso, né? Sobre aquela determinada situação. Então, se o laudo pericial apontar algo diferente do que está no seu laudo de insalubridade ou periculosidade, o perito vai ter que explicar muito bem o porquê que deu essa diferença, assim como no LTCAT. Fichas de EPI, esse é ponto-chave, principalmente nas perícias de insalubridade. A ficha de EPI, bem preenchida, tem uma gestão eficaz, ela é ponto fundamental para você comprovar a neutralização a uma possível exposição aí a algum agente insalubre. Então a ficha de EPI é ponto básico, ela tem que estar preenchida corretamente, com todos os campos preenchidos, em ordem sequencial, contemplando todo o período em que o reclamante trabalhou, considerando mudanças, alterações de função, alterações de empresas, porque às vezes a empresa tem várias coligadas ou filiais, e aí o cara sai de uma, vai para outra, e isso não consta na ficha de EPI dele. Às vezes é para fazer a mesma coisa, para fazer a mesma atividade, com os mesmos riscos, mas o local é diferente, então pode ser que mude alguma coisinha ali nos EPIs que ele tenha, seja preciso que ele use. Lista de presença em treinamentos. Gente, outro ponto fundamental. Lista de presença em treinamentos. Por que, Vagnão? Cara, é com a lista de presença em treinamento que você vai conseguir comprovar que a empresa, ela realmente, ela se importar com seus funcionários. Porque ela treina a sua mão de obra, ela capacita os seus funcionários. Então, você treinar o funcionário em guarda, uso e conservação de EPIs, procedimentos
de trabalho, procedimentos administrativos, regras de ouro. Você, dentro da lista de treinamento, você consegue comprovar que a empresa realmente ela faz a gestão da atividade que o funcionário fazia. Tudo que ele fazia, ele tinha treinamento. Então, numa perícia, ele não vai alegar, não sabia que não precisava, não sabia que eu não podia entrar ali. PPR, Wagner, Programa de Proteção Respiratória. Por que é importante? Se o reclamante faz alguma atividade e ele tem que usar algum tipo de máscara de proteção para neutralizar uma eventual exposição, o PPR é fundamental para você mostrar para o perito de que aquela máscara era adequada para aquele trabalhador e ela fornecia proteção eficaz e adequada. Então você já demonstra para o perito e fala, olha, eu faço tudo certo aqui, cara. Nem vem inventar coisa aqui porque o buraco é mais embaixo. Tá aqui meu PPR, tá aqui a avaliação do funcionário. Você demonstra que realmente ele estava protegido de forma eficaz, que a proteção que você provisionava para ele, ela realmente tinha condições de neutralizar o risco a que ele estava exposto. PPP, Programa Profissiográfico Profissional. Por que é importante? No PPP estão todas essas informações também. Atividade que ele realizava, em qual período, quais os agentes que ele esteve exposto. Todas as informações do funcionário estão lá no PPP. E é por isso que a documentação de segurança ela tem que ser muito bem elaborada, ela tem que estar toda amarradinha, tudo certinho. Porque senão o perito ele vai pegar o PPP, tem lá, exposição a ruído, 84 decibéis. Aí ele pega o LTCAT, 87 decibéis. Pô, é 84 ou 87? Está tudo muito bem amarrado. Relatórios de inspeção em campo, ou de rondas, ou cada empresa chama de um jeito, as inspeções que são feitas nas atividades de campo, né? Então, por que é importante esses relatórios? Porque você demonstra para o perito que a empresa fazia a fiscalização do ambiente de trabalho, fiscalização sobre o uso de EPIs. Muitas empresas optam por não colocar nome dos funcionários que são entrevistados durante essas rondas, essas inspeções de campo, para não expor o funcionário caso tenha algum problema e tal. Então você não tem o nome de quem foi entrevistado, mas a empresa comprova que ela realmente fazia a fiscalização. Então durante a perícia ela vai perguntar, a empresa fazia a fiscalização? O assistente técnico vai perguntar, tinha fiscalização das suas atividades? Não tinha, nunca vi ninguém. Aí você chega ao perito e fala, olha doutor, tal fato não é verdade, porque a gente tem aqui todos os relatórios que a gente faz de inspeção em campo, da ronda que a gente chama aqui, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 2 vezes por semana, a gente faz inspeção em campo e todas as frentes são vistoriadas, inclusive o local onde ele trabalhava, isso aqui é uma inspeção que foi feita no local onde ele trabalhava na data tal. A gente não coloca o nome para não expor o funcionário e tal. Você demonstra que a empresa ela faz fiscalização das atividades, então o cara não tem como falar, não, ninguém olhava o que eu fazia, eu podia fazer o que eu quisesse, eu não queria usar IPI, eu não usava não. Pessoas muitas vezes mal orientadas, ou de má índole mesmo, mentem, inventam. Então o assistente técnico tem que estar preparado para enfrentar tudo isso. Você como assistente técnico, você tem que estar primeiro disposto e segundo preparado para enfrentar tudo isso. Instruções de trabalho são extremamente importantes, assim como os procedimentos de segurança. Então você ter instruções de como as atividades são realizadas, procedimentos de segurança das atividades. Então, como é que troca a atividade lá de troca de pneu numa empilhadeira, onde o cara ele tem que mexer com graxa, vaselina lá para pôr o pneu, tem o ruído, tem um procedimento de como ele faz essa atividade. Dentro desse procedimento tem todas as instruções de segurança que ele tem, os equipamentos de proteção. E olha só, você tem uma lista de presença com o nome dele dizendo que ele foi treinado naquilo. Então você chega o perito e fala, olha, está aqui o procedimento de trabalho com as instruções de segurança e aqui a lista de presença com o nome do reclamante e a assinatura dele. Ele foi treinado, ele sabia tudo que tinha que fazer, todos os equipamentos de proteção que não tinha que usar. A empresa não tem que ser babá de ninguém. Você comprova para o perito que você realmente está inteirado do caso e que a empresa que você está representando ali no caso, quando é da empresa, faz tudo certinho. Se o assistente técnico ele está representando o reclamante, ele tem que perguntar tudo isso para o reclamante. A empresa tinha PPRA, tinha medição, alguém alguma vez colocou lá um equipamentozinho em você para medir alguma coisa, tinha treinamento, não tinha alguém que fiscalizava em campo, para você usar como argumento.
Evidência de uso ou implantação de equipamentos de proteção coletiva. Tem muitos agentes que equipamento de proteção coletiva valem mais que o EPI, ou valem tanto quanto o EPI. Um exemplo disso é a atividade de solda feita em oficinas. É obrigatório você ter os biombos para você neutralizar a exposição à radiação não ionizante. Então você tem uma oficina com várias bancadas de trabalho e aí de repente numa bancada caldeireiro, mecânico montador, né? Aí varia aí as funções, mas ó, tem alguém que precisa fazer uma atividade de solda ali. E aí se ele faz essa atividade sem biombo, sem nada, todo mundo que está ali está exposto à radiação não ionizante. E quando você tem o biombo, não. Então se o cara fala, não, eu trabalho aqui na oficina. O pessoal fazia solda aqui e tal. E aí você chega para ele e fala, não, realmente, o pessoal faz solda, mas tem os biombos que são instalados aqui quando tem atividade de solda. Tá aqui, ó, o procedimento tá aqui, ó. Então todos eles são treinados de que quando tem solda tem que ficar atrás do biombo. Você mata a questão ali, você encerra essa questão no ato. Você comprova pro perito imediatamente que o que o reclamante está falando é groselha, não tem nada a ver. Implementação de delimitação de áreas de risco. Isso daí é voltado à periculosidade. Na NR16 está descrito lá claramente que é responsabilidade da empresa delimitar suas áreas de risco. Então, eu tenho uma atividade de abastecimento de empilhadeiras. Cara, delimita a área de risco, pinta o solo, põe cone, corrente, sinal de fumaça, qualquer coisa, mas você tem que delimitar. Não passe desse ponto, deixe seu equipamento aqui. Áreas de risco também servem para EPIs. A partir dessa linha é obrigatório o uso de protetor auricular. Como é que o cara fala que andava sem, se todo lugar está dizendo que é obrigatório? Não sabe ler? Coisa não pega. Então você começa a colocar em dúvida com fatos que o que ele está falando não tem nada a ver. ASO e PCMSO. Tem muito perito que pede isso. Eu fui perito um tempo, eu vou te dizer, eu nunca usei ASO e PCMSO para nada como perito. O ASO, ele vai complementar, ele vai dizer se o cara teve algum afastamento, se não teve, se ele está apto a realizar o trabalho dele, se ele fez exame específico, capacidade auditiva, ele tem exposição ao ruído. Uma das formas de você controlar é se ele faz o exame específico. Então o ASO vai demonstrar só isso, se o cara fazia algum exame específico para controlar a atividade que ele realizava. Mas basicamente é isso, gente. E PCMSO, sinceramente, na perícia não tem grande valia, tá? Então, documentos necessários em um processo judicial trabalhista, documentos de segurança, PPRA, LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade, fichas de EPI, lista de presença em treinamentos, PPP, PPR, relatório de inspeção em campo, instruções de trabalho, procedimentos de segurança, evidência de uso ou implantação de EPCs, implantação de delimitação de áreas de risco. Cara, esses não podem faltar. Pô, mas a minha empresa não tem tudo isso, Vagnão. Cada documento serve basicamente para uma coisa ou mais de uma coisa, mas eles têm finalidade definida. O perito não pede o PPRA porque ele acha legal. Ele não pede o LTCAT porque ele acha bonito ler um calhamaço desse tamanho. Existem coisas específicas que são avaliadas em cada um dos documentos. O que é avaliado em cada um dos documentos? Eu vou citar o que se avalia e depois eu coloco os documentos que são utilizados, que podem ser utilizados na avaliação desse item, tá? Então, comprovação das atividades realizadas pelo reclamante. Para confrontar tanto o que o reclamante fala quanto o que o reclamada fala, tá? Documentos. PPRA, lá tem a descrição das atividades. Lista de presença em treinamentos. Lista de presença comprova atividade? Sim. Se ele fala que fazia tal atividade e a empresa treina os funcionários nas atividades que eles realizam, vai ter o nome dele no treinamento específico daquela atividade. Então o cara falava, não, eu limpava banheiro. Você fala, não, a atividade dele é de limpeza de sala. Como é que você comprova que a atividade dele é de limpeza? Tá aqui, ele tem treinamento, limpeza de sala. Limpeza de banheiro ele nunca fez treinamento. Então é uma das formas de se comprovar a atividade, tá? PPP, é obrigatório estar no PPP a descrição da atividade do funcionário. Relatório de inspeção em campo. Então quando você vai fazer uma inspeção em campo, você pode verificar muitas coisas. O local de trabalho, a atividade que está sendo realizada, combinar essas coisas. Então, relatórios de inspeções em campo também comprovam atividades que são realizadas, né? Então, foi feita a inspeção na área A, na atividade de limpeza de canaleta. E o reclamante fala que fazia isso na área B. Fala, mas a inspeção de campo demonstra que essa atividade é feita na área A, não na área B. Como é que você trabalhava na área B? Então, você começa a conseguir colocar dúvida na cabeça do perito quanto
a veracidade das informações que o reclamante está passando. Instruções de trabalho. Mesma coisa, na instrução de trabalho você tem a descrição da atividade. Se o cara assinou lá de que ele foi treinado na instrução de trabalho XYZ, aí o perito vai lá, pega a instrução de trabalho XYZ das atividades que ele fez, que ele foi treinado lá. Então, você comprova que ele fazia aquelas atividades. Procedimentos de segurança, a mesma coisa para instruções de trabalho. ASO, Vagnão, o ASO, de certa forma, o ASO comprova a atividade dele. Porque se ele fala que, ou ele contrapõe alguma coisa que não seja dito que é verdade. Porque se ele fala que ele pilotava uma empilhadeira, por exemplo, e no ASO, nem no PPRA, nem na inspeção de campo, não tem nenhum documento relacionado a isso, e no ASO também não tem nenhum tipo de controle, de exame que verifique a exposição dele a ruído, a vibração, a monóxido de carbono. Você fala, olha, doutor, você me desculpa, mas o que ele está falando não é verdade. Não tem nada que comprove que ele fazia essa atividade. E você vai colocar isso no seu parecer técnico. O reclamante alega que realizava atividade, mas não há nenhum registro disso. Não há registro dele em treinamentos de operação de equipamentos móveis, operador de pilhadeira, ele não tem registro disso, ele não tem carteirinha, o ASO dele não tem os exames referentes a isso, não tem nada. A gente está falando de empresa séria aqui, né? Ele pegava porque queria, pegava sem ninguém ver, deixava ele simplesmente pegar uma empilhadeira e sair andando, e se ele quebra empilhadeira? Empilhadeira é cara para chuchu, nenhuma empresa simplesmente deixa o cara fazer. O PPR também, se ele faz alguma atividade relacionada ao uso de máscara, e você tem um PPR, lá tem a descrição da atividade também, tá? Então são os documentos de comprovação das atividades que são realizadas pelo reclamante ou que podem ser utilizados para contestação das atividades relatadas pelo reclamante. Em geral, quando o perito acessa esses documentos, quando ele utiliza esses documentos, uma das coisas que ele quer ver é comprovar a atividade que está sendo realizada, ele quer confrontar essas informações. Comprovação dos locais de trabalho do reclamante, aonde que documentalmente o perito busca isso. Ou tenta comprovar tudo aquilo que lhe foi falado durante a perícia. PPRA, lista de presença em treinamentos, PPR, PPP, instruções de trabalho, relatório de inspeção em campos, basicamente as mesmas das atividades, tá? O que muda é questão do uso e implantação de EPCs, que isso é específico do local, e delimitações de área de risco, que são 2 pontos que são específicos dos locais. Os EPCs eles ficam instalados nos locais, as áreas de risco elas são delimitadas nos locais. São documentos que trazem informação específica do local e não da atividade que é realizada em geral. Quando o perito ele quer comprovar, fazer alguma comprovação de local ou alguma verificação se o que está sendo falado é verdade ou não, é nesses documentos que eles vão buscar. Avaliações quantitativas ou qualitativas, intensidade e concentração dos agentes. PPRA, tem empresa que insere essas informações no PPRA. LTCAT, tem empresa que faz o LTCAT, coloca as informações todas ali dentro e mantém ali, não transfere para o PPRA. Laudo de insalubridade, a mesma coisa. Né? A empresa só faz um laudo de insalubridade e isso fica à parte do PPRA. E PPP. No PPP é obrigatório constar as avaliações qualitativas e quantitativas realizadas na atividade durante todo o pacto laboral. São esses 4 documentos que você pode ter à sua disposição para comprovar para o perito a exposição, os limites de tolerância ou a intensidade de concentração dos agentes de uma determinada atividade ou de um determinado posto de trabalho. Mas se o perito quiser analisar, ele tem todo o direito de analisar. Só que na sua contestação, no seu parecer técnico, você vai utilizar a informação do documento. Tá, eu tenho um LTCAT, o perito está verificando vibração. Eu tenho um LTCAT que foi feita uma análise lá de 75% da jornada de trabalho, ok? E o perito fez uma análise de 10 minutos. No meu parecer técnico, eu vou usar a minha informação, a informação da empresa. No caso, o assistente técnico da empresa. O assistente técnico do reclamante não vai usar informação nenhuma, porque ele ainda não tem o que o perito mediu. E ele não vai usar da empresa só se da empresa for favorável a ele. Caso contrário, não tem sentido o assistente técnico usar essa informação. Ele vai aguardar a informação do perito.
quando você aparecer, você é assistente da empresa, o que é 99% dos casos dos assistentes técnicos é trabalhar para as empresas, você vai usar a informação que a empresa já tem. E aí no seu parecer técnico, você vai dizer como foi feita aquela avaliação. Você vai dizer que foi feita a avaliação considerando 75% da jornada de trabalho, pelo menos. E aí se a avaliação do perito for oposta à sua, em resultado, qualquer coisa assim, na sua impugnação do laudo pericial, você vai dizer, fala, olha, o resultado do perito deu tanto, só que a avaliação dele foi de 10 minutos. Não é representativo quanto à jornada de trabalho. A nossa avaliação é de 75% da jornada e deu este resultado. Uma avaliação que, como determina a NHO, a norma de higiene ocupacional, é representativa da jornada de trabalho. Por não seguir os preceitos da NHO, a medição feita pelo senhor perito, ela não tem validade. Esse é o argumento que você vai utilizar. E eu já vi de acontecer do juiz solicitar para o perito realizar a medição novamente. Medidas de proteção coletiva, onde você comprova para o perito que eram utilizadas, que eram realizadas medidas de proteção coletiva. PPRA. Gente, o PPRA, até hoje eu vi poucos PPRA serem usados como se deve. PPRA tem uma mudança para acontecer aí e tal, não sei o que, ok. Ainda vai acontecer, tá? Não aconteceu. O PPRA é um documento base de segurança, é um programa. Tudo de segurança tem que estar lá dentro. Se ele é um programa de segurança, de prevenção, por que você vai deixar as coisas soltas? Por que tu não vai inserir ali? O que está na NR9 é o mínimo que tem que ter o PPRA. O máximo não tem escrito em lugar nenhum. Então você pode inserir tudo dentro do PPRA. Uma das coisas, quais são os equipamentos de proteção coletiva existentes na empresa? Em quais áreas? Para que eles são usados? Lista de presença em treinamento. Você comprova que existia proteção coletiva. Por exemplo, o caso dos biombos, né? Que eu comentei na atividade lá de solda em oficina, para neutralizar a exposição à radiação não ionizante. Você comprova que era utilizado o biombo. Então, a lista de presença em treinamento é uma ótima forma de você comprovar de que existia medida de proteção coletiva implantada na empresa. Instrução de trabalho e procedimento de segurança. É a mesma coisa. É obrigatório o uso do biombo, assim, lá. Procedimento com todas as instruções, tudo bonitinho. Foto, tudo documentado. Qual o local que é utilizado, onde que é para ficar guardado, quem utiliza, quem não utiliza e tal. E aí você tem o quê? A lista de presença em treinamento, dizendo que o cara foi treinado nisso aqui. Matou a charada. Isso sem falar das notas fiscais de compra dos equipamentos, né? Essa é uma outra questão. Nota fiscal é um excelente documento comprobatório. Evidência de uso e implantação. Foto, gente. Foto, mostra pro perito. Ó, tá aqui. Leva o perito lá na área. Fala, doutor, que eu gostaria que o senhor visitasse a oficina para ver lá os biombos. Doutor, esse motor que ele tá falando, que era um ruído ensurdecedor, ele é enclausurado. Tem equipamento de proteção coletiva. Pô, é mesmo? E quando foi instalado isso? Tá aqui, ó. Procedimento aqui, ó, dizendo que foi instalado agora. Faz 2 anos que esse enclausuramento foi instalado. Mas tudo eu treino funcionário? Sim. É a melhor forma de você informar, capacitar e formar a tua mão de obra. Treinamento. Gente, o treinamento não precisa de ser de 8 horas sentado dentro de uma sala, não. Um DDS é um treinamento, 5 minutos. É evidência de treinamento? Sim, é evidência de treinamento. Existem várias formas de treinar. No PCMSO, entra as medidas de proteção coletiva também, tá? Então, no caso de um ambiente, uma atividade realizada num local que tem ruído, no PCMSO tem que estar descrito os equipamentos de proteção coletiva individual. Aí sim o PCMSO tem grande valia para o perito, ok? Medidas de proteção individual. Chegamos aqui num ponto chave da coisa. Aonde que a gente comprova? PPRA. Lá tem que estar descrito quais são os EPIs utilizados nas atividades e nos locais. Laudo de insalubridade e periculosidade. Também tem que estar descrito. Aliás, o laudo de insalubridade e periculosidade também serve para proteção coletiva, tá? Eu esqueci de anotar aqui. Laudo de insalubridade e periculosidade. Você descreve quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados pelos trabalhadores. Fichas de EPI. Básico do básico do básico do básico do básico. Isso é mandatório. A empresa que não faz auditoria nas suas fichas de EPI, que não tem um plano de gestão das fichas de EPI, da entrega de EPI, um manual de EPI, está fadada
a ter problemas jurídicos com questões de insalubridade quando tem os trabalhadores têm exposição a algum risco. A NR15, no item 15.4.1, ela é bem clara nisso. Formas de neutralização da exposição. Procedimento, instrução, treinamento e proteção coletiva. E medidas de proteção individual. A CLT, artigo 191. Neutralização dos agentes se dá através da medida de proteção individual. Então, uma ficha de EPI bem gerenciada, bem preenchida. Cara, você entrega aqui na mão do perito, o perito fala, o que esse reclamante está falando não tem nada a ver. Eu, quando fazia a perícia, eu peguei uma vez uma empresa em que eles faziam um ótimo trabalho em EPIs. Então, o assistente técnico me deu a cópia do manual de EPIs deles, onde descrevia como eram selecionados os EPIs, para cada uma das atividades, quais eram os EPIs, tinham todos os CAs e a ficha de EPIs do cara. A ficha de EPI do cara, sem brincadeira, o cara tinha trabalhado nos 2 anos, ele tinha exposição a ruído e óleo e graxa, tá? Então tinha calçado de segurança, óculos de segurança, luvas nitrílicas, creme de proteção para as mãos, protetor auricular e capacete. Era o que tinha na ficha dele. Eram 15 folhas de EPIs preenchidos. Adivinha o que você, como assistente técnico, tem que fazer? Você tem que analisar uma por uma para saber se aquele montante, se aquele calhamaço realmente vale de alguma coisa. Saber se a entrega tinha uma periodicidade definida, só era entregue um EPI por ano, se não era, quanto tempo era trocado. Com isso tudo, no seu parecer técnico, você vai responder a pergunta que o perito vai fazer antes dele fazer. Porque você vai chegar e vai colocar lá, o reclamante recebia os EPIs especificados abaixo. Bota de segurança, 3. Ou você especifica, no período de tal data, o reclamante recebeu os EPIs abaixo listados. Bota de segurança, 3. Protetor auricular, 10. Creme de proteção para as mãos, 40. Luvas, 25. E você pega e tira a cópia das listas e anexa embaixo no teu parecer. Cara, quem que vai dar insalubridade se tu comprova que era feita a entrega de forma eficaz e eficiente? Ninguém, porque não se sustenta. Gente, perícia é muito daquele ditado, contra fatos não há argumentos. Você consegue comprovar a neutralização, não tem o que argumentar. Não adianta o cara falar, não, mas eu não usava. Cara, você pode falar o que você quiser, tá aqui na ficha registrado, bichão. Fazer uma gestão da ficha de EPI é fundamental. Fundamental. Existe uma corrente, não sei da onde se criou isso, que o agente biológico não é passível de neutralização. Não existe lugar nenhum que está descrito isso. E se alguém acha que tem, me prova. Lanço o desafio. Não existe. O que existe em alguns locais são convenções coletivas determinando o pagamento de insalubridade por agente biológico, pagamento geralmente em grau médio, 20% do salário mínimo, por exposição biológico, por convenção coletiva. Mas não existe nenhum lugar dizendo que EPI não neutraliza risco biológico. Porque você pode treinar o funcionário de como vestir e tirar luvas adequadamente. Existem empresas que têm procedimentos específicos para descarte de EPIs, para higienização de EPIs. Então, é mito. Mito, muito mito. Isso, muitos peritos se apoiam nisso para fazer uma caracterização indevida, porque não existe nenhum diploma legal que determine isso. Existem algumas turmas que tratam o assunto equiparando atividades ao agente biológico. Por exemplo, atividades de limpeza e asseio de banheiros de lugares públicos. Existe uma súmula que vincula isso ao agente biológico. Só que não existe nenhum lugar que diz que não há EPI capaz de neutralizar essa exposição. Ok? Lista de presença em treinamentos. Então você comprova que o cara usava os EPIs. Porque na lista de presença em treinamento da guarda, uso e conservação de EPIs, você especifica qual EPI é para cada função. PPR. Se o cara usa máscara, lá no PPR está descrito qual a máscara que ele usa, que ele foi treinado. PPP, está descrito todos os equipamentos de proteção utilizados pelo reclamante. Relatório de inspeção em campos. Um dos pontos que você pode fazer na inspeção de campo é verificar o uso de EPI.
Então, você está realizando a inspeção na área B, na atividade XYZ. O que você avaliou nessa inspeção? Organização do local de trabalho, cumprimento de procedimentos de trabalho, integridade das ferramentas de trabalho, isolamento no local, uso de equipamento de proteção individual. Você comprova o uso de EPIs também. Instruções de trabalho e procedimentos de segurança. Então, para fazer tal atividade, você tem um procedimento de trabalho ali. Aí você já descreve no procedimento quais são os EPIs necessários. Então, o cara vai começar a atividade, ele obrigatoriamente tem que estar com esses EPIs. Como é que você fala para mim que você faz a atividade? Você faz a atividade sem EPI, se você foi treinado no procedimento e o procedimento está descrevendo que você tinha que usar. Eu já vi em alguns lugares no ASO e no PCMSO constar os EPIs. No PCMSO é mais comum, no ASO não, mas eu já vi, tá? Então no PCMSO também descreve quais os EPIs que devem ser utilizados para neutralizar o risco de determinadas atividades, ok? Para que serve a documentação de segurança na perícia e no processo judicial? Comprovação das atividades realizadas pelo reclamante, comprovação dos locais de trabalho, comprovação da exposição a agentes com avaliação qualitativa e quantitativa, avaliando a integridade e concentração dos agentes, medidas de proteção coletiva, comprovação do uso e aplicação de medidas de proteção coletiva, comprovação e uso e aplicação de medidas de proteção individual. Você conseguindo comprovar as atividades, os locais, os agentes, as proteções coletivas, as proteções individuais, utilizando toda a documentação de segurança, mais procedimentos de trabalho, instruções, fiscalização, não há Cristo que faça haver uma comprovação de insalubridade, a não ser que o perito seja mal intencionado, de má índole. E ainda assim, o advogado reverte isso em segunda instância. Fazer a lição de casa traz resultado? Traz. Cabe ao assistente técnico saber usar a documentação de segurança. E o que eu entrego para o perito, Vagnão? Primeiro de tudo, você entrega cópia. Não vai entregar documento original pelo perito, pelo amor de Deus. É cópia. Tem muito perito que não gosta de levar papel para casa. Então ele solicita que seja entregue digitalmente o arquivo. Então pode ser no pendrive, pode ser você disponibilizar na nuvem, por e-mail, diversas formas, tá? E aí eu entrego todo o documento. Jamais. Você entrega o que é referente ao processo. Tem o PPRA, legal, vou entregar a parte de identificação da empresa, que é importante. Eu vou entregar a parte que descreve o local de trabalho do reclamante, as atividades realizadas por ele, a parte de reconhecimento de riscos, a parte de proteções coletivas, individual, se tiver uma descrição separada, a parte da avaliação dos agentes, se houver no PPRA, a descrição dos agentes químicos, se houver no PPRA, o acompanhamento mensal comprovando que o seu PPRA realmente é um programa de prevenção, não é um documento de gaveta. Você comprova para o perito que aquilo que está escrito ali é praticado, não é simplesmente um documento. É lindo quando o perito pega aquele PPRA e ele está brilhando. Nunca foi usado. Novinho, 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 novinho. Qual a lição que o perito tira disso? Isso aqui é só para inglês ver, ninguém usa. PPRA é documento de uso diário. É em cima da mesa que ele fica. É isso que você vai entregar para o perito. Mas se for digital, escaneia essas partes e entrega para o perito. É isso. Ok? Eu já vi peritos caracterizarem insalubridade porque no PPRA não estava descrito o procedimento de uso de EPI. Tinha tudo no PPRA. LTCAT completinho, bonitinho, tudo certinho. Ficha de EPI bonitinha, tudo entregue, tudo gerenciado. Controle de entrega eletrônico de EPI, sabe? Tudo certo. E aí o perito caracterizava a insalubridade porque no PPRA não estava escrito a forma como o procedimento de uso de EPI. Isso estava descrito na ordem de serviço, na instrução de trabalho. A empresa optava por separar essas partes. E o perito caracterizava por conta disso. Todos os processos desse perito iam para a segunda instância. E a empresa recorria e chegava na segunda instância e revertia a decisão. Porque não tinha um aspecto, não tinha nada que legalmente, tecnicamente, embasasse a decisão do perito de caracterizar a insalubridade. Ele não tinha nenhum tipo de embasamento técnico legal, mas ele caracterizava. Era a opinião dele, tá tudo bem.
né? É papel da empresa fazer o seu trabalho, dos advogados fazer o seu trabalho. Então os advogados recorriam, ia para a segunda instância, pum, caiu o laudo do perito, descaracterizava. Em geral acontecia isso, tá? Tudo amarradinho. Então eu vou entregar o que é necessário. Nesse caso, o perito ele teve acesso ao documento inteiro, então ele analisou todo o documento. E aí, uma coisa que na visão dele era uma falha, ele usava para caracterizar. Então, para evitar contratempo, entrega o que é necessário. Ponto. LTCAT, você vai entregar as menções referentes à atividade que é realizada. Apenas isto. Ah, vou entregar o histograma inteiro para o perito. Se o perito pedir, sim. Se não, para quê? Ele não vai nem olhar isso. Mesmo porque se ele fez a medição, ele vai se basear na medição dele. Laudo de insalubridade e periculosidade. Identificação da empresa e a análise da atividade realizada. Ficha de EPI. O que eu entrego? Aquilo que é adequado aos interesses da empresa. Pô, Wagner, minha ficha não está bem preenchida, não está completa. A empresa, se você é assistente da empresa, e a grande maioria é, como comentei, 99% dos assistentes técnicos trabalham para empresas, ou escritórios que defendem empresas, cara, a empresa não tem que fazer prova contra. Você tem que entender quais são os anseios dos seus clientes. Você vai entregar uma ficha de EPI para o perito que ela está incompleta? Não é teu papel isso. Então, tudo que você for entregar para o perito, você tem que combinar com a empresa antes. Tem que combinar com o jurídico antes. Fala, olha, o perito solicitou PPRA e ficha de EPI. Posso entregar? Tá ok? Ah, mas como é que tá aí o PPRA e a ficha de EPI? Ah, tá completo. Não tem problema nenhum. Ah, então pode entregar. E você separa as partes que são pertinentes e entrega. Ou você separa as partes que são pertinentes e entrega para o jurídico. E ele manda para o perito. E ele põe no processo. Fala, olha, a ficha de EPI está bem incompleta. E é por isso que o assistente técnico tem que analisar a documentação de segurança e o processo antes de tudo. Para ele já entender quais são os problemas que existem. Olha, a ficha de EPI não está completa. A gente vai entregar para o perito? Não. Não temos que fazer prova contra a gente. Ok. Chegou na perito, o perito perguntou, trouxe as fichas de EPI que eu pedi? Fala, doutor, está com o departamento jurídico, a documentação é eles que cuidam. Você não ficou mal com o perito, não prejudicou o seu cliente, tá tudo certo, segue o jogo. Lista de presença e treinamento, a mesma coisa. Tudo que é evidência você põe. PPR, se está bem feitinho, completo, se tem avaliação do reclamante, da função do reclamante, você põe. PPP, em geral, essa daí fica a cargo do jurídico, colocar lá nos autos do processo e tal. Relatórios de inspeção de campo. Segue a mesma linha. Todos eles seguem a mesma linha, tá, gente? Se não vai prejudicar a empresa, se não vai fazer prova contrária, você pode entregar numa boa. Mas sempre converse com o departamento jurídico antes, para você não tomar uma atitude sem consultar e essa atitude prejudicar o trabalho do advogado, prejudicar o resultado do processo, prejudicar o resultado da perícia e com isso prejudicar o cliente final. Você vai ser contratado novamente? Não. Por isso que a relação com o advogado ela tem que ser muito próxima, ela tem que ser muito estreita, tem que ser muito afinado, para você conseguir conversar com o advogado todas essas nuances. Fala, ó, eu analisei a ficha de EPI, não tá legal, não tem lista de presença em treinamento, segundo a empresa extraviou, tem EPC, tem registro, tem procedimento de trabalho, vamos trabalhar com o quê? Ah, não, a gente já colocou tudo nos autos do processo. Tá ok. A gente não vai entregar nada do perito. Tá ok. Durante a perícia, chega e explica para o perito. Se você entregar, registra tudo que você entregou. Inclusive no seu parecer técnico. Foi entregue ao senhor perito durante a diligência pericial os seguintes documentos. Cópia da ficha de EPIs em nome do reclamante. Cópia do PPRA, cópia do LTCAT, cópia do fulano, cópia do ciclano e tal, e assim. Então, gente, a documentação de segurança é fundamental no processo trabalhista. É fundamental no acompanhamento da perícia, na produção do parecer técnico. E é por isso que tem que estar tudo muito azeitado, tudo funcionando como uma verdadeira engrenagem mesmo, assim, as coisas se falando, os documentos um falando a mesma língua que o outro, não pode ter divergência. Se há divergência, não põe no processo, não vai fazer prova contra. Conversa com o advogado, conversa com o responsável pela empresa e use os documentos com sabedoria. Ah, não sei como que utilizar esse documento aqui, tem uma ficha de EPI, mas eu não sei se eu ponho ou não ponho. Liga para o advogado. Fala, doutor, tudo bem? Eu tô com dúvida se eu uso a ficha de EPI, ela não está muito completa. Cara, nem usa isso daí, esquece isso daí. Tá bom. Você vai colocar no seu parecer técnico que
assiste a GPI, estão nos autos do processo, ponto. Teu parecer tem a informação. Saber analisar a documentação de segurança é fundamental para o assistente técnico. Bom, galera, o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre documentação de segurança é isso. Se tem dúvida, pergunta para colega, pergunta para advogado, pergunta para alguém, não fica com dúvida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e vamos para cima.